Educação à distância, mudando realidades. Bom dia, estamos aqui de novo, né? Mais um encontro, esse é o terceiro encontro, né, do tema democracia e participação. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a participação de crianças e adolescentes, né, nos espaços de debate. Vamos conhecer um pouco as diferentes ações e ferramentas que já foram utilizadas para incentivar a participação, né? A gente vai seguir aí nessa linha do pensamento, né, focado no conselho, no espaço dos conselhos de direito como um espaço de participação privilegiado, né, que vem lá da Constituição de 88 e que, né, ganhou corpo ao longo aí dos anos 90 e 2000, e agora a gente está aqui nessa formação para os conselheiros e conselheiras, tentando fazer uma reflexão mais aprofundada sobre esses espaços de participação. Estou aqui com meu companheiro Rodrigo, dividindo de novo a bancada, né? Ele vai acompanhar aí a interação de vocês no grupo, também no YouTube, e aí vocês podem mandar perguntas, a gente vai fazendo um diálogo aqui, né, entre nós e vocês, para que a gente tenha uma manhã aí bem produtiva. Depois ele vai seguir, né, com direitos humanos e internet. Mas enfim, o objetivo hoje, né, dessa teleaula é refletir sobre as possibilidades de participação de adolescentes nos conselhos. Para isso, eu vou lá atrás de novo, né, lá contar um pouco da história, de como começou, né, esse pensamento, né, essa ideia de que seria fundamental que os adolescentes, primeiro os adolescentes, né, e posteriormente as crianças, pudessem participar desses espaços, né, e pudessem também contribuir não apenas na formulação da política, mas fazer considerações sobre aquilo que eles, né, acreditam ser o melhor para eles. E também, né, como a gente falou ontem, esses espaços são espaços também formativos, né, de construção de um pensamento e de uma formação. Então, né, reforço mais uma vez que os conselhos encontram espaços privilegiados, né, de participação social e todos os desdobramentos que essa possibilidade de estar nesses espaços né, oferece. Bom, para a gente falar da participação, né, e eu vou pegar um pouco os marcos regulatórios, um dos primeiros, né, das primeiras normativas, digamos assim, internacional sobre o direito da criança é a Convenção, né, da ONU de 1989. E aí tem um artigo, que é o artigo 12, que fala especificamente sobre o direito, né, das crianças se posicionarem, né? A gente vai apresentar agora o slide, né, para vocês acompanharem. Enfim, né, eu vou ler aqui o que diz o artigo 12. Os Estados partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança. O que isso quer dizer, né? E aí, primeiro, só para situar, a ONU, ela não considera, ela não trata da adolescência, né? Ela chama tudo de criança. Então, até 17 anos e 11 meses é considerado criança na normativa internacional. Então, quando ela está falando de criança, ela está falando de criança e adolescente. Então, ela está falando aí de 0 a 17 anos e 11 meses. E aí, né, ela, desde 1989, ela está dizendo, né, os estados assinaram, o Brasil assinou também, que
as crianças, os adolescentes, eles podem participar e eles, né, têm que ter as suas opiniões em consideração, levadas em consideração. Então, o que a gente leva, né, como importante dessa normativa é, o direito de expressar opiniões e o direito de ter opiniões consideradas e respeitadas. Então, é a partir desse marco que a participação de criança e adolescente vai sendo elaborada não só no país, mas também em outros estados da América Latina e, né, de outros países também. É importante a gente relembrar, né, que isso foi em 1989 e em 1990 é assinado, né, promulgado o Estatuto da Criança e Adolescente, e o Estatuto, ele estabelece, como vocês viram ontem e anteontem, né, vocês estão vendo desde o começo da semana com o professor Humberto, o Sistema de Garantia de Direitos. No Sistema de Garantia de Direitos, né, ele está apoiado em 3 pilares fundamentais: a promoção de direitos, né, a deliberação e a formulação da política de garantia de direitos, né, a história lá que, né, criança e adolescente é prioridade absoluta, então é preciso promover, né, esses sujeitos, né, enquanto sujeitos de direito e fazer uma política para eles. O segundo pilar, a defesa dos direitos, né? Promoção e defesa andam juntos. Vocês certamente, né, tanto na atuação de vocês nos conselhos tutelares quanto nos conselhos de direito, ouvem muito esses 2 termos, né? Promoção e defesa. E a defesa, ela trata, né, dessa responsabilidade que é compartilhada entre Estado, sociedade e famílias, no caso de omissão e violação dos direitos, né, dessas crianças e adolescentes. E um terceiro pilar, que é o controle social, ou seja, que é justamente a possibilidade da sociedade civil, né, que é essa construção dos conselhos, de debater e propor políticas públicas direcionadas a esse público. Então, o SGD, né, o Sistema de Garantias, presente na política de criança e adolescente, para criança e adolescente, está baseada nesses 3 pilares: promoção, defesa e controle social. Dentro dessa contextualização, lembra que ontem eu falei, né, que a política de participação social ali do, né, finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, estava ganhando força no país, né, vem aí de uma onda de mobilização que começa lá no final dos anos 70, de muita luta dos movimentos sociais, muita luta da sociedade civil organizada, uma reconstrução, né, da democracia, uma possibilidade, né, novas possibilidades de organizações populares e, né, formas de participação. E aí o movimento de criança e adolescente, especialmente o movimento de infância, né? Acho que vocês que já têm uma trajetória aí, né, mais antiga, pelo menos, né, os que já estão militando desde o final dos anos 70, devem lembrar de como esse período foi um período de efervescência e de debate sobre a política de infância, né? Até então se tinha uma legislação que era uma legislação muito voltada apenas para punição, né? Que é o Código de Menores, então que tinha ali uma coisa muito mais punitivista, né, relacionada à infância, não olhava esses sujeitos como sujeitos de direito efetivamente. E aí, em 1990, por conta de toda a luta do movimento dos direitos da criança, se promulga o Estatuto, e no Estatuto ele se apresenta, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um marco, e ele é uma ruptura, de fato, com o que vinha sendo pensado como política para a criança até aquele momento. Então, na história do país, né, foi um momento de muita luta mesmo, né? E com resultados concretos, né? O Estatuto está aí, né, até hoje, ainda
é um documento que precisa ser levado a sério no sentido de ter uma compreensão mais ampla do que ele efetivamente quer dizer, né, e de como ele pode ser aplicado, né, de forma mais equilibrada, digamos assim. E aí, a partir desses 3 pilares, né, defesa, proteção, defesa e controle social, em 1991, logo depois, assim, né, é criado os conselhos nas 3 esferas, municipal, estadual e nacional. Então, você tem, né, em 1990, a promulgação, antes um pouquinho, né, em 1988, a Constituição, em 1990, a promulgação do Estatuto e logo em 1991, a criação dos conselhos. Ou seja, tem todo aí um terreno para que a política, né, de direitos humanos para a criança e adolescente pudesse efetivamente se fortalecer e acontecer. A gente sabe que as coisas não andaram necessariamente, né, um sucesso total, mas a gente avançou bastante. E nesse início dos anos 90, isso estava muito forte, né? Muito marcado e muito... Enfim, né? As pessoas que estavam, né, tanto o poder público quanto os movimentos sociais, estavam bem engajados nessa luta. E aí a função, né, dos conselhos era promover, proteger e defender os direitos. Então, vem desde da esfera nacional, né, o CONANDA ele é fundado em 1991 como marco, e aí a partir de 1991 os conselhos são constituídos. Os conselhos estaduais, não necessariamente, né, todos os conselhos foram criados em 1991, mas a partir de 1991 começa-se a ter uma mobilização, né, dos conselhos estaduais e, por conseguinte, dos conselhos municipais. Mas o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele é fundado, né, em 1991. E aí, compete, né, o que compete... Quais eram as competências, quais são as competências do Conselho Nacional? Né, é uma resolução grande, e aí eu destaquei apenas alguns elementos para a gente, né, que dão mais a diretriz da política. Primeiro, né, elaborar as normas da política nacional de atendimento, né, fiscalizar as ações, né, da execução, observar as linhas de ação e as diretrizes estabelecidas no Estatuto. O que é a primeira função do Conselho? É acompanhar a política, né, acompanhar a política de atendimento às crianças e os adolescentes de uma perspectiva que esteja em acordo com o Estatuto, né? O Conselho ele tem a função de fazer um acompanhamento e também, né, fazer propostas, mas de uma forma geral é acompanhar, fazer propostas no sentido de sugerir, né, ao poder público ações que ampliem a garantia de direitos e, né, a proteção às crianças, em fiscalizar essas ações. Né, o Conselho também é responsável pela aplicação da política de atendimento, né, por uma orientação da política nacional. Então, né, todas as vezes que tem violações, o Conselho Nacional ele deve ser acionado para que ele possa, né, tomar alguma providência em relação a isso. E apoiar os conselhos estaduais e municipais, né? Essas são, né, em linhas muito gerais, as competências do Conselho Nacional, que, né, por conseguinte, também, em termos de, né, nos diferentes níveis das esferas de poder, a gente tem também essas competências ao Estado e aos municípios. Então, os conselhos estaduais zelam pela política estadual, né, de garantia de direitos das crianças, e os conselhos municipais devem zelar pela política de atendimento das, né, crianças e adolescentes no nível local. A lei que cria o CONANDA, ela é a Lei 8.242,
foi assinada em 12 de outubro de 1991, né? Claro que é uma data muito festiva, né? Considerado o Dia das Crianças. Então, todos esses movimentos eles estão inseridos dentro de uma mobilização maior, né? Do movimento de infância para consolidar tanto o estatuto quanto a política, essa nova política, né, de garantia de direitos pautada, né, novamente, né, nesses indivíduos como sujeitos de direito, com voz e que precisam de proteção do Estado, né, da família e da sociedade. E aí, né, para quem quiser saber da lei, ela, né, pode ser encontrada no site, na página 37 do nosso guia, né, do nosso livro de referência, tem lá a indicação do site. Não sei como é que estão as coisas no grupo, não sei se o pessoal já está se manifestando, se o pessoal está quietinho, está todo mundo cansado, porque hoje, sexta-feira, último dia, desde terça nessa batalha aí, acho que a galera também está cansado ou não? Tá todo mundo bem ainda? Professora Monique, o pessoal está aqui, muitos pedindo abraços para os polos, a gente não lembra de todos os nomes aqui, mas fica um abraço coletivo aí nosso para vocês, bom dia. O pessoal tá calmo aqui ainda, eu compartilhei o link da lei aqui também no grupo e por enquanto tá bem calmo aqui, né? Só queria aproveitar, talvez fazer um comentário como que, de novo, né, puxando para a internet, fico pensando como é que a gente acessaria essas leis, né, antes de ter essa possibilidade de acessar digitalmente, né? Você tinha que ir numa biblioteca ou às vezes ir requisitar um documento num órgão público, e como a internet também facilita a gente poder ter acesso rápido e fácil a essas leis. E a questão da participação também, né? Eu acho que o dos adolescentes foi muito facilitada pela internet, só reforçando o que a gente comentou ontem, né? Como é legal aproveitar a experiência dos adolescentes na própria internet para ajudarem a compor as estratégias dos conselhos municipais, estaduais, a poder os próprios conselheiros tutelares ouvirem também adolescentes como monitores, como voluntários, e que poder envolver também os adolescentes na compreensão do próprio território, né? Não só do que faz na internet, mas também fora. E contar com a inteligência dos adolescentes e a participação deles é muito produtivo para entender a problemática local e pensar soluções, que às vezes a gente fica pensando mega soluções muito mirabolantes de intervenção, e às vezes o grupo de adolescentes vem com uma proposta tão simples e tão eficiente, e que a participação deles também é não só de consulta, é isso que eu queria chamar a atenção, não só ver a participação dos adolescentes como consulta, né, um outro olhar, mas também como aliados para encontrar alternativas, talvez até mais criativas e inovadoras para solucionar problemas locais, né? Já a gente vai chegar na resolução 191, e a resolução 191 propõe como uma das estratégias de participação a participação virtual. E aí a gente, né, pode trocar e, né, fazer um joguinho bacana, né, de pensar as estratégias também para, né, nessa perspectiva da internet, não só como esse território sem lei, como a gente estava falando ontem, e do perigo, mas também um espaço que possa ser revertido, né, de forma bem positiva e que, né, possa aproximar de fato, né, as pessoas. Eu fico pensando se em 1991, ou finalzinho dos anos 80, início dos anos 90, já se tinha uma grande mobilização em torno disso e as pessoas conseguiam dialogar com todas as dificuldades de comunicação, né? Ontem, só recuperando na aula do professor Rodrigo, que ele mostrou uma foto com equipamentos muito antigos, assim, né? A gente tinha o quê? Telefone, e mesmo assim o telefone convencional, né? Nem era o telefone celular, móvel, e as pessoas conseguiam se mobilizar, conseguiam se articular, conseguiam se reunir. Imagina o quanto a gente não avança e não ganha com toda essa tecnologia, né? O que a gente precisa usar a tecnologia com mais inteligência e pensar estratégias, né, para que essas tecnologias possam, de fato, contribuir com a participação, né, contribuir para a participação.
Bom, e aí eu queria pedir que vocês fossem lá na página 39 do guia de referência, que tem ali uma linha do tempo da construção dessa política para criança e adolescente e também um pouco do histórico da participação das crianças e dos adolescentes. A gente tem, em 1988, a Constituição Federal, em 89, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 1991, a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONANDA, e, em 1995, a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, é muito importante, como eu já estava falando, né? O início dos anos 90 foram anos, né, de muita mobilização, de muita luta, de muito encontro, até chegar a realização da primeira conferência. E aí, recapitulando um pouquinho, as conferências, né, em diferentes temáticas, elas são espaços privilegiados da participação, porque é o espaço que você reúne diferentes propostas, né, diversas leituras de mundo, diversas ações, né, debates riquíssimos, então que você vai construindo desde a base, né? Então você tem agora, mais recentemente, as conferências livres, que podem ser organizadas pelos movimentos sociais, por instituições, que aí apresentam nas conferências municipais. As conferências municipais apresentam na conferência estadual. Em alguns lugares, como São Paulo, por exemplo, tem conferências regionais, porque é um estado muito grande, e dessas conferências você vai até a Conferência Nacional. Então, é toda uma mobilização, é todo um processo de construção coletiva que se chega, né, que tem como auge a realização da Conferência Nacional. Então, assim, esses espaços têm que ser muito valorizados, porque são espaços, de fato, que possibilitam os encontros, que possibilitam os debates, que possibilitam que diferentes atores de diferentes espaços possam estar ali e possam contribuir. Só que, em 1995, quando aconteceu a primeira conferência, não teve participação de criança e de adolescente, né? Essa primeira conferência, ela foi marcada por uma tentativa de construção ou de compreensão da própria política. Tinham, né, 5 anos de existência do Estatuto, as coisas, a gente sabe que, né, tem um tempo grande entre você conseguir construir a lei e a aplicação dessa lei. Então, né, tudo teve que ser modificado, tudo teve que ser repensado, várias articulações tiveram que ser feitas, isso leva um tempo. Então, a primeira conferência, ela foi muito pautada por essa tentativa de consolidação do próprio Estatuto. E aí, né, a partir desse momento, começou a se ter as deliberações sobre as conferências, determinou-se que elas seriam realizadas a cada 2 ou 3 anos, né? E aí, dependendo das conferências, a Conferência Nacional e, né, por conseguinte, as estaduais e as municipais. Mas elas devem ser realizadas a cada 2 ou 3 anos, né, conforme a Resolução 144. Ontem alguém mandou no grupo, né? Tem a Resolução 144 também, que, né, remete sobre a realização das conferências. E aí se constituiu, né? Foram sendo realizadas as conferências. Só em 2005, eu acho esse espaço de tempo muito interessante, né, para a gente refletir o que aconteceu nesses 10 anos. Em 2005 é que foi a primeira conferência em que teve participação de adolescente, né? Demorou 10 anos, aí mais 2 ou 3 conferências realizadas nesse período, para que de fato se tivesse a participação de crianças, quer dizer, de crianças nem teve, né? Foram só de adolescentes, e mesmo assim numa perspectiva de observador. Eles eram
os observadores, eles não eram efetivamente participantes, né? Isso né, é importante a gente pensar, porque também essa conferência de 2000, né, que foi a 6ª conferência de 2005, o tema dela era o controle social, né? Ela foi toda dedicada a pensar controle social, participação e garantia de direitos por uma política para crianças e adolescentes. Esse era o tema, né, da conferência de 2005, da 6ª conferência, e foi a partir dessa 6ª conferência que começou-se a não pensar, porque eu acredito que as pessoas já estavam pensando nisso, mas que começou a ser, como é que eu posso dizer, fomentado de forma mais concreta a participação. A gente está em 2019 e isso ainda está caminhando, né? A gente tem que talvez acelerar um pouco mais esse processo e consolidar, né, essa participação. Mas, né, volto a dizer, os conselhos de direitos, tanto municipais, o estadual e o nacional, eles estão aí, eles existem, eles estão, né, regulamentados em lei. Então, a nossa luta é para que eles permaneçam e continuem cada vez mais atuantes e cada vez mais mobilizando e acompanhando a política de atendimento às crianças e aos adolescentes. Bom, o objetivo dessa conferência, eu vou ficar um pouco nela porque eu acho que ela é um marco importante dentro, né, da perspectiva do controle social e da participação. O objetivo era ampliar a participação, né, das políticas direcionadas à criança e adolescente e fortalecer essa relação entre Estado e sociedade civil para promover uma participação qualificada desses atores, né? E foi aí que se começou a levar com mais seriedade a possibilidade dos adolescentes participarem nos conselhos, nas conferências. Agora eles participam como delegados, né? Você tem uma cota, né? Cada estado leva para nacional uma cota de adolescentes, mas isso é bem recente, né? Isso não não vem desde o estatuto, foi uma construção e também uma pressão, né, dos grupos para que isso acontecesse. E também, acho que é importante dizer, não tem acordo nesse processo. Nem todos os conselhos, nem todos os conselheiros acreditam que devam ter participação, né? Isso é ainda um tema de disputa nesse processo. Não está consolidado, não é unânime a opinião de todo mundo, tem que participar. Tem muitos níveis, né, de entendimento do que é a participação do adolescente. Então, não apenas... bom, aí, né, nessa discussão tem vários elementos. Um elemento alguns concordam, acham que tem que ter, outros acham que não tem que ter. Dentro dos que acham que tem que ter, pensar como vai ser essa participação. Só uma participação mais figurativa, né, tá ali porque eles estão ali e é importante estarem, ou de fato eles podem contribuir falando, ou mesmo alguns até, né, votando, tendo assento no conselho. Tudo isso são questões de debate para dentro dos próprios conselhos, e especialmente nos conselhos estaduais, que eu acho que é uma discussão muito pertinente, muito interessante também, né? Pensar modelos de participação, como de fato os adolescentes vão estar presentes, né, nesses espaços. É muito legal fazer esse debate. Tem que ter participação de adolescente. Beleza, tem sim. Mas como? Como eles vão estar inseridos? Eu acho que é uma coisa também que a gente fica aí para reflexão. Mas voltando ainda um pouquinho a conferência, né, a 5ª conferência, a 6ª conferência, uma das resoluções que foi aprovada, e eu estou lendo lá do nosso texto de referência, na página 38,
foi, uma das resoluções aprovadas foi a de estimular e garantir a participação social por meio de criação de fóruns de conselhos de direitos da criança e adolescente e fóruns de conselhos tutelares em todos os municípios, fortalecer a participação social e o protagonismo mediante a criação de comissões de adolescentes e ou conselhos de juventude para atuação nos conselhos de direitos. Então, assim, desde 2005 já estava predisposto a construção de comissões de adolescentes. E a gente vai ver, né, com a resolução 91, que só em 2017, de fato, o CONANDA assumiu a responsabilidade de criar as comissões de adolescentes. Na 8ª conferência, né, o tema voltou à pauta e, de novo, os adolescentes, e aí já tinha uma participação maior de adolescentes, eles já participaram dos GTs e nas deliberações, eles já propuseram, né, essa participação efetiva. E na 9ª e na 10ª, esse tema permaneceu e, especialmente na 9ª, foi levado mesmo à plenária e aprovado. Como desdobramento, foi aprovado, né, o CONANDA aprovou a resolução 159 de 2013, que dispõe sobre o processo de participação de criança e adolescente nos espaços de discussão relacionados aos direitos de criança e adolescente. O que é isso? O que o CONANDA sugere com essa resolução? Que as crianças e os adolescentes pudessem participar nos conselhos de direito estadual, né, e os conselhos estaduais promover nos municípios a construção dessas comissões de adolescentes que já estava pautada desde 2005 na 6ª conferência. Na 9ª conferência, foi constituído um grupo chamado G38. No primeiro G27, que reunia, né, um representante de cada um adolescente representante de cada estado do Brasil. E aí, na 10ª conferência, esse G27 virou G38, que reuniu mais 11 adolescentes de grupos sociais diversos, para garantir aquela diversidade que deve, né, ter dentro dos espaços de participação. Então, para além de um representante de cada estado, tinha também representantes, né, de grupos da população negra, da população de terreiro, LGBT, meninas, adolescentes em situação de rua, em acolhimento, tinham vários em cumprimento de medida socioeducativa, tinham vários representantes, né, desses grupos ali compondo esse G38, e esse grupo ajudou o CONANDA, né, auxiliou o CONANDA a construir essa resolução, que é a resolução 191 de 2017. E essa resolução, ela dispõe, como eu já tinha, né, falado ontem, sobre a participação permanente de adolescentes em caráter consultivo no âmbito do CONANDA. E aí, eu acho que esse termo, em caráter consultivo, é muito importante, porque ele dá, de fato, esse direito a ser ouvido, porque, né, ele está especificando, a resolução está especificando que os adolescentes devem ser consultados, e aí não é só uma consulta pro forma, mas é um estabelecimento de um debate junto aos conselheiros para contribuir na construção da política ou do acompanhamento da política. E a participação, de acordo com a resolução, ela se dará de duas formas: através do Comitê de Participação de Adolescentes, do CPA, e do Ambiente Virtual de Participação de Adolescentes. Então, esses são dois processos, né, que a resolução ela aponta como possibilidades de participação. O Comitê de Participação de Adolescentes, proposto pela resolução, ele, né, deveria ser composto por 47 adolescentes, e aí tem lá as diversas formas, né, de entrada desses adolescentes nesse comitê, e depois esses adolescentes iriam formular as propostas de como seria de fato o comitê.
E o ambiente virtual de participação, que é um espaço amplo em que os adolescentes de todo o país, né, de todo o Brasil, poderiam participar de forma mais livre, claro, com uma mediação dos próprios adolescentes do CPA. Toda a resolução ela foi construída com base em 5 elementos, assim, cinco pilares, digamos assim. E esses pilares eles foram discutidos também com outros atores, né, e aí da comunidade internacional, especialmente da América do Sul, e especialmente o Uruguai, que tem uma experiência muito interessante de participação de adolescentes, né, na política pública. Então, a resolução, o CONANDA, ele debateu, né, os conselheiros, mais os técnicos da secretaria, mais, né, outros consultores que foram convidados, e os adolescentes do G38, eles debateram muito, né, sobre qual a forma ou qual a melhor forma de participação dos adolescentes. E aí, a partir de experiências internacionais, a resolução foi pautada nesses 5 pilares, né? Quais são? Né? Espaço, voz, audiência, influência e protagonismo. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a participação dos adolescentes necessita de um espaço para que eles possam, né, ter uma oportunidade segura, inclusiva, de formar e expressar opiniões. Então, esse espaço seria o próprio CPA e o ambiente virtual de participação. Um outro pilar é a voz. É a possibilidade de se expressar livremente, né, de não ter a sua voz calada, né, de poder falar o que pensa né, lembrando que é um espaço de aprendizado. Os adolescentes estão numa fase de formação, mas não significa que eles não compreendam, né, as coisas que eles são pertinentes. Então, eles precisam desse espaço seguro, essa oportunidade segura e ter a sua voz garantida nessa possibilidade de se expressar. Um terceiro pilar é a audiência, né? A opinião deles deve ser escutada e é uma audiência qualificada. Não adianta, né, que isso tem a ver com a influência. Não adianta só, beleza, tem os adolescentes, tem o espaço, mas ninguém ouve. Eles falam por falar, é só uma apresentação ou no final ninguém considera ou as pessoas nem estão ali para ouvir. Eu vou falar de uma coisa que aconteceu na 11ª conferência, que os adolescentes, eles sempre se remetem, os adolescentes do G38, eles sempre se remetiam a essa situação como um caso que não deve se repetir nunca mais. O que aconteceu? Eles fizeram uma reunião deles, né, ali entre eles, e eles fizeram uma série de deliberações e foram apresentar na plenária. Quando eles chegaram, os adultos saíram. Os adultos saíram da sala, né, que eles né, foram se reunir, foram tomar café, foram ao banheiro, sei lá o quê, e não tinha ninguém ouvindo as deliberações. Eles estavam falando para eles mesmos. E isso é uma coisa que não deve acontecer. Eles devem, dentro dessa participação, a audiência e a influência devem ser consideradas, né? Os adolescentes, eles devem falar para os adultos, porque é uma ação compartilhada. A participação, não é que os adolescentes não são os donos do pedaço, os adultos não são os donos do pedaço, tem que ter ali uma participação coletiva, conjunta, né? Um espaço conjunto de participação. E um último pilar, que é o protagonismo, né? Que é a possibilidade e liberdade para propor as ações, contando com a facilitação dos adultos. Não são os adolescentes sozinhos, né? Não são os adolescentes sem os adultos e também não são os adultos sem os adolescentes. Tem que ter, né, num modelo ideal de participação ou no modelo pensado, né, que foi pensado pelo CONANDA e pelo grupo que constituiu a Resolução 91, esses 5 pilares estavam... Esses 5 pilares estavam no campo das ideias e se tentou, na redação, construir
essas diretrizes para auxiliar os estados, né, e por sua vez os estados auxiliarem os municípios. E aí nesse processo, que foi muito interessante, aí eu posso falar especificamente porque eu participei dessa construção, digamos assim, né, dessa eleição, dessa escolha dos adolescentes que iam compor o Comitê de Participação de Adolescentes. Então, de 2017 até 2018, teve todo um movimento dentro dos conselhos estaduais para que fossem escolhidos os adolescentes, e aí nesse processo muitos conselhos estaduais eles construíram seus comitês de participação estadual. Eu pude acompanhar alguns, claro, alguns já existiam, por exemplo, no Pará, já tinha um conselho estadual muito atuante, que eram, se eu não me engano, 20 adolescentes que participavam das reuniões, né, no conselho estadual. Tem um nome, acho que era Comitê de Participação, alguma coisa assim, que agora eu não me recordo o nome, mas se tiver alguém do Conselho Estadual do Pará e puder mandar para refrescar minha memória, vai ser bom. Acho que a experiência do Pará é uma das mais antigas, né? Logo depois da Resolução 159. Mas outros estados foram também construindo os seus espaços de participação, e alguns municípios também foram construídos. Ontem, eu não mencionei aqui, mas o professor Rodrigo falou dos NUCAs, que são, né, uma atividade do selo Unicef, e muitos NUCAs que atuam junto com os conselhos municipais de direito da criança e adolescente, já fazem esse trabalho de participação, né, de incentivo ao protagonismo, e alguns municípios que criaram os seus conselhos, criaram junto com esse grupo, o que facilitou, né, muitos adolescentes que foram escolhidos, especialmente na região Nordeste, no Norte e Nordeste, que foram escolhidos para integrar o Comitê de Participação de Adolescentes do CONANDA, eram também, ou tinham sido integrantes ou participado dos projetos do NUCA. Isso é muito interessante, porque isso, né, cai dentro daquela lógica que a gente também estava falando ontem, da formação da rede, da construção da rede, da atuação intersetorial, né, porque a gente está pegando organismo internacional, mais o Estado, mais a sociedade civil organizada, mais os adolescentes, mobiliza a escola, mobiliza um conjunto de atores para que esse espaço de participação seja fortalecido e seja de fato levado adiante. Então, né, voltando a falar do Comitê de Participação de Adolescentes, eram 47, a ideia, né, o que estava na resolução aqui, 47 adolescentes participariam desse espaço, né, do comitê. Eram 10 escolhidos a partir de uma eleição via site, né, via plataforma de participação virtual, 10 adolescentes por edital, um edital que foi elaborado pelo CONANDA e disponibilizado para grupos da sociedade civil organizada, né, instituições, indicarem seus adolescentes, e 27 indicados pelos conselhos estaduais em ações que fossem coletivas, né, de eleição. E eu tive a felicidade de poder participar nos 27 estados, né, eu fui aos 27 estados e conheci os 27 adolescentes que foram indicados por esses conselhos estaduais, e foram, né, atividades muito ricas, né, e muito, né, de aprendizado muito grande. Acho que tanto para os conselhos que realizaram essas ações, quanto para mim que estava, né, podendo fazer uma mediação ali e, né, fazer um diálogo com os adolescentes e com aquele grupo, e pensar formas de participação que incluísse de fato os adolescentes. Hoje quem não está respirando sou eu. Não, o pessoal acordou aqui, professora Monique. Tem bastante discussão, algumas você já foi respondendo, né? Por exemplo, exemplos de participação interessante de adolescentes. Você acabou de dar o exemplo dos NUCAs, e um outro colega de polo aqui
trouxe um exemplo também das organizações de estudantes, por exemplo, que mesmo antes do Estatuto da Criança já tinham fóruns de participação. Só lembrando que o que a professora Monique trouxe é a institucionalização da participação de adolescentes no escopo do Estatuto da Criança e Adolescente e do CONANDA, né? Claro que não inaugura a participação em geral dos adolescentes, mas marca a institucionalização disso. E aí tem duas perguntas que eu acho que seriam interessantes talvez discutir, resumindo aqui. Uma é uma questão sobre como criar os espaços de participação para adolescentes, se é a partir de resolução ou se precisa de uma lei específica, e aí acho que tem que explicar também a diferença, que uma coisa é você ter um comitê, um conselho, um grupo, uma comissão de participação de adolescente é uma coisa, e conselhos talvez sejam outras coisas diferentes, como tem o da juventude e o do adolescente. Mas uma pergunta sobre se precisa de lei, como que o Conselho Municipal pode criar esses espaços de participação. E uma outra é se você conhece, professor, exemplos de formação para qualificar a participação desses adolescentes para que eles possam contribuir de uma maneira ainda mais eficiente. Tem outras perguntas aqui, mas que escapam um pouco do tema específico da aula. A gente não vai ignorar não, a gente está compilando tudo para passar para a coordenação, que tem a ver com outros temas, mas como o tempo já está esgotando, acho que essas duas questões da formação e da lei, como criar esses espaços, seriam bacana de explicar para o pessoal. Tá ótimo. Então, eu não vou responder agora essas perguntas, porque justamente a atividade, né, proposta para ser realizada agora no intervalo dos 20 minutos é que vocês pensem nessas estratégias, né? E aí, qual é a atividade? No seu município, existe alguma ação que promova a participação de adolescentes nos conselhos municipais e no Conselho Estadual de Direitos da Criança e de Adolescente? Se sim, relate a sua experiência. E uma segunda pergunta é: quais estratégias podem ser mobilizadas para fomentar a participação de adolescentes nos conselhos? Na verdade, eu estou passando a pergunta para vocês, né, discutirem aí nos grupos e me responderem, né, sobre como que vocês podem fazer para fomentar essa participação. E aí, quando a gente voltar, né, eu posso, claro que eu vou responder, né, é só uma brincadeira, mas aí a gente retoma essa discussão com a contribuição de vocês, e eu também falo um pouco, né, das experiências que eu tive, né, nessa minha andança pelo país, né, das experiências que eu vi nos conselhos estaduais, mas, só iniciando a resposta, e foi o que eu disse ontem na aula, logo na primeira aula, não tem uma receita pronta, não tem uma fórmula, não tem uma indicação do que, né, de como fazer. Existe as possibilidades, as experiências, as diversas experiências, o que deu certo ali, o que deu certo acolá, não necessariamente o que funciona num espaço vai funcionar no outro, mas a gente tem ali uma orientação, umas linhas gerais, umas coisas que funcionam, e aí a gente pode conversar quando a gente voltar do intervalo. Eu acho que fica aí para o pessoal fazer essas reflexões. Alguns já trouxeram aqui, né? No meu município ainda não tem nada. Outros já deram exemplos da relação bacana com organizações de estudantes, da UNE, da UBS. E aí tem também uma colocação, professora, se der tempo nos minutinhos que faltam, eu achei bem importante, né? Que é como que o que você disse ontem da relação do estilo de assistencialismo, o mandonismo e, né, aquela postura mais punitiva é talvez um dificultador da participação de adolescentes, porque vê o adolescente só como o produtor de ato infracional. Se você puder comentar um pouco como que instituir uma proposta de garantia de direitos pode facilitar ou não a participação qualificada dos adolescentes. Não, eu acho essa questão perfeita, porque eu acho que muito do que passa, né, do que vem de uma dificuldade na participação do adolescente é essa percepção de que o adolescente, ele é o infrator, ele é o que vai causar o problema. Justamente trazer os adolescentes para dentro dos conselhos, ouvi-los, conversar, entender as suas questões é fundamental para romper esses estereótipos também, né? Os adolescentes, eles
por definição, estão numa fase de rebeldia e de questionamentos da sua existência, do seu estar no mundo, e é papel dos adultos, né, até estabelecido pelo Estatuto, proteger esse adolescente e garantir os seus direitos. Então, trazê-los à participação ajuda a desconstruir também algumas percepções que os adultos têm diante dessa efervescência da juventude. Mas eu acho que isso a gente pode conversar depois do intervalo. Olá, gente, voltamos, né? A gente está aí já na reta final, último dia desse módulo 1. Daqui a pouco a gente vai ter também, né, o professor Rodrigo aqui, né, trabalhando sobre internet e direitos humanos. Espero que que esse momento de debate tenha sido muito rico, né, que vocês possam ter aproveitado e debatido e discutido muito sobre as estratégias para inclusão de adolescentes nos espaços do Conselho, e também que vocês possam ter relatado histórias, né, ou experiências de participação. A gente estava no intervalo recebendo algumas, né, e dando uma olhadinha rápida, e eu vou comentar um pouquinho. Bom, a gente saiu, né, antes desse intervalo com algumas perguntas, e aí eu quero reforçar algumas questões que também apareceram no grupo. Uma não precisa de uma lei para criar espaços de participação, né? O que alguns estados fizeram e alguns municípios fizeram foi criar resoluções para que isso tivesse um pouco mais institucionalizado dentro de uma normativa, dentro de um escopo, né, local, mas isso não é obrigatório, você não precisa de uma lei, né? Se a gente for pensar em tese, a lei já existe, que é a própria Constituição, né? A Constituição diz que é preciso ter espaços de participação para fomentar políticas de educação, saúde, assistência, criança e adolescente. Então, está garantido na Constituição, já existe a lei de participação na Constituição. O Estatuto da Criança e Adolescente, como eu falei aqui também, existe, né, baseado em 3 pilares, que é o controle social. Então, já indica que os adolescentes eles podem participar dos espaços. Então, não precisa criar mais uma lei. O CONANDA, né, só para finalizar, já tem 2 resoluções sobre a participação dos adolescentes em espaços, né, nos conselhos estaduais e no próprio Conselho Nacional. Então, em termos de legislação, acho que não obrigatoriamente precisa ter uma lei, né, ou uma normativa, mas alguns estados, nesse processo de construção do CPA, criaram resoluções, né? Eu acho que eles entendem como uma forma de garantir e institucionalizar a participação, mas, né, de novo, como a gente já comentou aqui, não adianta ter toda uma legislação se não tiver as pessoas efetivamente atuando. A legislação por si só não vai garantir que o espaço de participação seja ocupado e tenha participação efetiva. Então, né, eu pelo menos considero mais importante construir junto aos adolescentes esses espaços, né, e aí depois pensar nas resoluções, se for difícil uma articulação com o Estado, se for difícil uma articulação com o município. Então, ter essa normativa iria ajudar. Eu acho que é muito da avaliação de cada local, né, de cada instituição local, mas formalmente não é preciso ter lei, né, para criar. E a criação desses espaços, ela a partir como é que eu posso dizer, das experiências locais de cada conselho, né? Eu, como falei, conheci algumas experiências
já citei a experiência do Pará, mas tem uma experiência também muito importante no Distrito Federal, que eles também têm esse comitê que funciona e reúne um grupo de adolescentes. Tem experiências. O Rio Grande do Sul também ele fez uma resolução, a Bahia fez uma resolução. Uma experiência que eu achei também muito interessante, que eu acompanhei em Fortaleza, eles fizeram um processo de formação, e aí já entrando na segunda pergunta, né, se teria exemplos de qualificação de adolescentes. Não tem assim um exemplo só, não tem uma coisa nacional, mas tem várias instituições, ONGs, os próprios conselhos que fazem uma formação, né, que é uma formação voltada ao incentivo à participação. Então, em Fortaleza, né, falando de Fortaleza, o que eu vi em Fortaleza foram uma atividade em que os adolescentes participaram de um processo de formação de cerca de 2 meses, e eles tiveram diversas oficinas, né, desde sobre educomunicação, participação, democracia, e aí eles foram mesclando esses temas com a educomunicação. Então eles fizeram vídeos, tiraram fotos, fizeram um jornal. E aí a culminância desse processo foi justamente a construção de um comitê local de participação, local, né, estadual de participação, e a partir daí eles indicaram um adolescente para ser o representante, né, no CPA, no Conselho Nacional, né, para o Conselho Nacional. E uma outra experiência também aqui mesmo, que eu pude acompanhar em Rondônia, que foi o seminário, né, foi no ano passado, que construiu o G52, que é um grupo, né, de adolescentes daqui de Rondônia, com, né, integrantes dos municípios daqui, e que também fez o mesmo processo. Nesse seminário, inclusive, os adolescentes ajudaram, né, a pensar o plano decenal, né? Eu lembro que eu vim aqui, participei, né, desse momento. A gente leu as deliberações, os adolescentes contribuíram. Foi um momento muito, muito rico também, né, de formação dos adolescentes. Eu acredito que esses espaços são espaços de qualificação. Para além, né, dessas experiências mais relacionadas aos conselhos, a gente tem experiências de ONGs que trabalham com essa perspectiva. Então tem, né, espalhadas pelo Brasil, tem uma série, né, de ONGs, os próprios NUCAs, né, que como é que o selo funciona, né? O Unicef, ele faz uma parceria com os municípios aderem ao selo, e essa adesão implica em uma formação oferecida pelo Unicef aos conselhos estaduais, e o Unicef, ele apresenta uma série de objetivos que aquele município tem que cumprir. Em um município cumprindo aqueles objetivos, aquelas metas, o Unicef dá um selo, e um dos objetivos é a inclusão de adolescentes, né, nos espaços de participação, a criação de espaços de participação. E aí é da onde da onde surgem os NUCAs, que são os núcleos de adolescente, alguma coisa assim, agora eu não me recordo da sigla, mas tem uma lista de municípios, e aí em cada edição vai se ampliando, né, essa lista. Uma outra ONG em São Paulo que faz um trabalho muito bacana também de participação de adolescentes, com participação de adolescentes, é a Ação Educativa, e eles têm um projeto, eles fizeram um projeto muito legal com os adolescentes na construção do plano de educação. Então, eles foram nas escolas, fizeram oficinas, fizeram formação, e crianças e adolescentes participaram da construção do plano de educação em São Paulo. Foi uma experiência muito legal. A Plan, que é uma ONG também que atua especificamente com meninas, né? Tá no Maranhão, tá em São Paulo, tá na Bahia. Ela também tem um projeto, né, de qualificação, chamando de qualificação, mas um projeto que estimula a participação e o empoderamento de meninas. Então, também é uma instituição muito bacana que faz esse trabalho. Dentro de uma perspectiva mais do ponto de vista virtual, né, tem
como é que eu posso dizer, um perfil no Facebook que chama O Report Brasil e é uma ferramenta de participação muitíssimo interessante, né? Porque é toda virtual, é toda no Facebook, nas redes sociais, e aí os adolescentes participam, alguns adolescentes formulam as perguntas e a linguagem, né, os temas, tudo gira em torno, né, do mundo dos adolescentes. Então, eles conversam através de memes, conversam, né, usam temas, né, que são muito polêmicos e estão, né, na ordem do dia para essa faixa etária, de forma muito leve e com a participação deles, né, aproveitando que a gente vai falar já de internet. Eu acho que é uma ferramenta muito interessante. Se o professor Rodrigo puder, né, colocar o link, acho que é legal, né, compartilhar para os adultos entrarem. Você manda um convite para a página do Facebook, eles vão te fazer umas perguntas e aí você é aceito e participa das enquetes. É bom para acompanhar, né, para os adultos acompanharem essa ferramenta. Então, acho que assim, eu citei, né, tenho outras várias, eu citei algumas que eu tenho um pouco mais de proximidade, um pouco mais de conhecimento, mas assim, tem diversas instituições que fazem trabalhos, né, sobre a participação. Aqui, né, algum dos polos, né, mencionou que desde 2007 tem os adolescentes têm assento no Conselho Municipal, então também é uma experiência legal que pode ser compartilhada. E também alguém perguntou sobre se existem hierarquias de participação, né, espaços mais importantes que outros. Não, todos os espaços eles são iguais em termos de importância, né, eles se diferem na metodologia, se diferem na forma né, na forma do debate, mas um espaço não é mais importante que o outro, né. Claro, os conselhos eles estão institucionalizados, existem há mais tempo, tem uma dinâmica própria de existência, diferente de uma audiência pública, por exemplo, né? Mas são espaços de participação tal como o outro, né? Uma consulta pública ou, né, uma conferência. Eu acho que a diferença é que alguns existem há mais tempo, outros são utilizados de forma mais pontual, né? Eu preciso fazer uma consulta, então eu organizo uma audiência pública ou uma consulta pública, ou já tem espaços mais, eu preciso, né, pensar a longo prazo determinados temas, então o conselho, ou de tempos em tempos, a cada 3 anos é preciso reunir, né, pensar, refletir sobre a política de criança e adolescente. Então, a conferência é para isso. São diferentes mecanismos, diferentes espaços de participação e aí, nesse sentido, não tem nenhuma hierarquia entre eles. Mas e aí, o que temos? Temos muita coisa, professora. Vários exemplos de participação nos conselhos municipais de direitos, isso é muito legal. Alguns ainda se questionam que não tem nem no conselho, tem pouca coisa. Muitos exemplos dos NUCAS, do selo do Unicef. Também um exemplo muito interessante de como pode conectar com as escolas, com os CRAS, CREAS. Vieram aqui com um exemplo sobre um projeto que começava desde uma discussão sobre a participação na vida política em geral, com os alunos nas escolas, com cursos de redação, projetos interdisciplinares nas escolas envolvendo o que faz um vereador, o que faz um conselho, o que faz o conselheiro tutelar, para que os alunos já possam ir entendendo essa participação. Exemplos também que foram bem observados aqui, de projetos para favorecer a participação de meninas, adolescentes, porque em geral a gente sabe que há uma discriminação contra mulheres em vários espaços de poder e de decisão, e formar também maior espaço de participação de meninas e mulheres também começa com a consulta. Ainda tem uma discussão aqui um pouco quente sobre a questão das leis. E eu acho importante já comentar, a professora já comentou, mas quando a professora fala que não precisa de uma lei específica, porque a gente não está falando só de conselho ipsiliter, né? O conselho literalmente como um conselho formal, como tem o CONANDA, como tem outros conselhos. Não, a gente está falando de espaços de participação que envolvem
várias estratégias, né? A professora deu exemplo. Você pode, sem precisar de lei, criar, junto com o Conselho Municipal e Estadual de Direitos da Criança, uma estratégia que envolva a participação de adolescentes. Você pode, numa prefeitura, na secretaria seja de Direitos Humanos, de Assistência Social ou uma outra secretaria, criar um programa, um projeto que envolva a participação direta de adolescentes. Ou seja, nesse sentido, há possibilidades de participação que estão amparadas na Constituição, que estão amparadas na Convenção dos Direitos da Criança e que estão amparadas também no Estatuto da Criança e Adolescente, que não exigem obrigatoriamente a formalidade de ser um conselho de adolescentes e de crianças. Acho que é nesse sentido que dispensa uma lei específica, municipal ou estadual, quando você está falando de espaços de participação. É claro que quando a gente pensa na palavra conselho, do ponto de vista como um conselho instituído, certamente o colega tem razão aqui quando fala que precisa de leis e a gente sabe que isso já foi discutido inclusive na aula de ontem. Então é só para enfatizar, para também o pessoal não se inibir, mas não tem lei no meu município, ou criar uma lei vai dar muito trabalho. A gente não precisa depender de uma lei para criar espaços de participação de adolescentes, como a professora deu vários exemplos. Então essas questões estão rodando aqui. E além do NUCA também, eu compartilhei o e-mail, o link do Report. Lembrando que o Report, que é essa plataforma que a professora comentou, funciona também por SMS para quem quiser, e também por WhatsApp. São vários caminhos possíveis. É muito legal conhecer essa experiência e até dá para replicar no seu município, na sua cidade, no teu território, com as perguntas, porque tudo isso tem um site também com os modelos de pergunta, né? De repente, eu não tenho nada no meu município, não sei por onde começar. O Report é um bom caminho. Você pode fazer com os adolescentes do território uma enquete, de repente, e sondar o que eles pensam sobre um determinado assunto, né? E um último exemplo que eu lembrei aqui que está circulando no grupo é sobre trabalho infantil, né? Tem 2 ou 3 exemplos aqui de comitês que foram criados envolvendo adolescentes para discutir toda a questão do trabalho infantil, criar campanhas com eles ajudarem a fazer campanhas para mobilizar outras crianças e adolescentes no combate ao trabalho infantil, professora. Foi uma discussão interessante aqui. Perfeito. Então, sobre a questão das leis, exatamente isso que o professor Rodrigo falou. Claro que se você constrói uma lei para fazer um conselho de adolescente é uma coisa, mas a gente não está falando disso aqui. A gente está falando de estratégias de participação, de espaços de participação, de ter aquele conselho como uma possibilidade do adolescente entrar ali, né, estar ali, participar das reuniões, falar, comentar, fazer suas considerações sobre a política, né, e sobre a ação que cabe, né, que recai sobre ele próprio. Então, não necessariamente precisa ter uma lei para isso, né? Porque o Conanda fez uma resolução constituindo o CPA e, né, para garantir e para ter um respaldo. Mesmo assim, o comitê, né, ele é consultivo e ele atuará junto ao Conanda, né? Ele não vota, não está dentro dessas, como é que eu posso dizer, né? Pensando os conselhos como um espaço institucionalizado, né, com orçamento, com uma série de elementos, o comitê de adolescente, ele não passa por aí. É um outro espaço, é um espaço mais fluido, digamos assim, né? Um espaço que também, né, pensar uma participação de adolescente não é pensar uma permanência daquele adolescente. Gente, é um público, né, jovem e efêmero e que precisa, né, ele está sempre acelerado em comparação ao tempo dos adultos. Então, também, pensar uma participação de adolescentes é pensar um fluxo de adolescente, né? Você não vai ter aquele mesmo adolescente participando sempre. Você vai ter um grupo ali, né? A minha experiência demonstrou isso. Um grupo que está participando. Não necessariamente serão os mesmos. Então, eu acho que a ideia da construção da lei ou ficar esperando a lei para construir o espaço de participação, ela dificulta muito mais do que ajuda nesse processo de sensibilização dos adolescentes a estarem nesses espaços. Uma relação que é fundamental é com a escola, de fato, né? Então, eu acho que, idealmente,
tentar estabelecer uma relação com a escola, com os grêmios estudantis, com esses espaços, tipo um super ganho, né? É muito interessante. O que também, né, dessa experiência que eu tive indo aos estados, aos conselhos estaduais, é uma certa dificuldade nesse diálogo com a escola. Então, embora seja o espaço privilegiado em que os adolescentes se encontrem, às vezes tem algumas dificuldades institucionais dessa articulação, mas aí eu acho que faz parte dessa tentativa de fazer um diálogo intersetorial, né? Forçar essa articulação, forçar no sentido de ir lá, conversar com a direção, pensar estratégias, como a gente pode mobilizar os estudantes. Eu acho que os adolescentes vinculados aos CRAs, aos CREAs, cumprimento de medida também é fundamental, né, trazer esses adolescentes para os espaços de participação, institucionais de participação. Eu acho que isso também é uma articulação bem interessante. Eu vivi e observei vários conselhos que tinham, né, que estavam inserindo os adolescentes em cumprimento de medida, e esses adolescentes eles demonstraram uma capacidade incrível de articulação, de superação das próprias, né, das suas próprias questões. Eu acho que isso rompe também, desconstrói uma série de ideias que as pessoas têm sobre esses adolescentes. Então, acho que é importante também esses espaços. E aí, mais do que tudo, né, esses espaços têm que ser acolhedores para os adolescentes. Os adolescentes têm que se sentir parte deles. Eles não podem chegar nesses espaços e serem... E o adolescente é muito sensível, né, a essas questões. Então, se eles não se sentirem pertencentes, se eles se sentirem, a gente está aqui só meio que cumprindo, porque está na lei, porque tem que fazer, eles não vão participar. Então, tem que ser espaços abertos, né, espaços acolhedores, que possam receber os adolescentes, possam de fato dar voz a esses adolescentes, ouvir as suas questões, ouvir as suas ponderações, que muitas vezes podem ser, né, podem não fazer nenhum sentido, mas que muitas vezes podem fazer muito sentido e, né, resolver questões que às vezes os adultos ficam problematizando e questionando e voltando ao ponto, e você faz uma pergunta ao adolescente, ele imediatamente te responde e ali todos os problemas, né, se resolvem, porque tem uma dinâmica temporal que é muito mais rápida, né, e objetiva do que muitos adultos, né, que os adultos muitas vezes fazem. O Comitê de Participação de Adolescentes também tinha como preocupação que as meninas estivessem participando, né? Então, uma das condições era que fosse paritário e que tivesse pelo menos metade das meninas. O que aconteceu, né, no processo? As meninas foram indicadas, né? Acabou que num primeiro momento ficou paritário, era 50-50, só que uma das questões do CPA era a representação, né, em espaços, e tinham viagens, tinham encontros, realização de encontros fora dos seus espaços. Então, com o número de desistentes, né, foi muito grande das meninas. Ao final, assim, até onde eu acompanhei o CPA, chegou a 70% dos meninos e 30% das meninas, e aí muito porque os pais, né, tinham preocupação em deixar as meninas viajar sozinhas, são adolescentes de 14 a 17 anos. Então, eu acho que também a gente tem que pensar toda a exploração sexual, a violência sexual, né, como atinge as meninas também, né, e que estratégias a gente, enquanto, né, militantes da questão da infância e, né, da criança e adolescente, a gente também tem que se preocupar, né, com essas meninas que estão, né, nesse lugar da sociedade. E aí, claro que os pais têm uma preocupação maior, mas também é um pouco, né, consequência de uma sociedade muito violenta com as meninas, né? Então, por isso eu citei a Plan como uma instituição que eu acho que faz um trabalho muito bacana de empoderamento feminino,
para participação. Isso, né, incrivelmente ficou muito claro no CPA, assim, né, de como os meninos eles tinham um trânsito muito maior, né, e as meninas sempre elas ficavam mais, né, como é que eu posso dizer? Num backstage, né, das coisas, né? Porque ou os pais não deixavam, ou porque elas mesmas se sentiam à vontade, né, dentro dos debates para se colocar, para se posicionar. Então, acho que é um trabalho também nosso, né, enquanto, né, pessoas que trabalham com esse tema, fomentar essa paridade entre meninos e meninas. E, né, uma última, também já estou aí no tempo, uma última questão sobre os comitês de adolescentes que atuam, né, no trabalho infantil. De fato, eu esqueci de mencionar, mas tem aqui em Rondônia mesmo tem, eu conheci aqui de Rondônia, conheci de Fortaleza, né, esse comitê que atua, né, com o Ministério Público do Trabalho e é constituído por adolescentes e faz um trabalho também sensacional, né, de conscientização frente ao trabalho infantil nas escolas, com o pessoal do Ministério Público. É um negócio bem interessante mesmo. E, enfim, né, eu acho que é um pouco isso. A gente já está aqui nos momentos finais, né, eu vou fazendo as minhas considerações finais e vou me despedindo. Vou perguntar ao professor Rodrigo se tem mais alguma consideração que você acha que tem que ser mencionada, ou se já está satisfeito. Não, o pessoal continua debatendo aqui, trazendo considerações interessantes. Foi reforçando isso que a professora acabou de falar, como é importante também conectar com as escolas, né? Não só as ONGs que fazem trabalho muito legais. Me lembrei agora também do exemplo da ONG Viração, que também trabalhou muito com o Unicef, fazendo formação de outros adolescentes. Eles tinham revistas, faziam mobilizações grandes e muita intervenção. E alguns colegas falando como funciona bem quando tem essa conexão com as escolas para fazer esse trabalho de promoção de cidadania. Dando um exemplo pessoal, né, pessoal da Cefanet também, a gente criou inclusive também espaços de participação de adolescentes nos fóruns de discussão sobre internet. Então tem, desde antes do Marco Civil da Internet, a gente tem o Fórum Brasileiro da Internet, né? Tem um Fórum da Internet no Brasil, e que a gente na Cefanet, conectando com essas discussões da proteção à infância, vem desde 2013 criando espaços para os adolescentes participarem também nos fóruns de governança da internet, para mostrar que isso não é exclusivo dos espaços de discussão sobre direito da própria criança e adolescente, né? O CONANDA, o Conselho Municipal e Estadual. Essa participação dos adolescentes está na sociedade. Então, a Cefanet, como trabalha muito com internet, a gente criou um espaço para os adolescentes participarem dos fóruns sobre governança da internet, que envolve discussão técnica sobre a internet, lei sobre a internet e também a criação e regulação da própria internet, só para dar um exemplo de como isso extrapola a discussão sobre os espaços de discussão de políticas da infância apenas. Porque se a gente respeita a Constituição no artigo 227, é prioridade absoluta a zelar pelos direitos da criança e adolescente, e isso tem que estar em todas as políticas. E a gente tem levado isso para os fóruns, inclusive internacionais, que tem movimentos também globais de participação da criança nos espaços da internet, no caso, adolescentes, né? Então, dar essa contribuição. Vou até compartilhar aqui no grupo um vídeo que a gente fez de um espaço do Fórum Global dos adolescentes participando, e a gente não vai conseguir responder todas as perguntas aqui, a gente vai compilar isso com a coordenação do curso e os tutores para que vocês tenham mais respostas. Lembrando que no material, né, do módulo e lá no AVA vocês têm vários links complementares. Sim. A bibliografia complementar que a professora deixou tem certamente mais discussões, né, professora? Exatamente. Então, gente, a gente já está, né, se aproximando do fim desse módulo, né, que a minha participação se encerra aqui. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, né, foi muito enriquecedor, aprendi muita coisa nesses 2 dias que a gente ficou junto. Espero que eu possa ter contribuído aí para a formação de vocês. Espero que
os conselhos, né, os conselheiros e conselheiras possam, de fato, construir espaços de participação, possam participar, né, e entender o seu lugar nos espaços, né, em cada espaço que eles, né, estão ocupando. Quero agradecer muito, né, aos técnicos aqui que estão ajudando a gente desde ontem, que, né, muita novidade, as câmeras, as luzes, os tempos. Então, muito obrigada pelo carinho, pela paciência. Toda a equipe aqui do IFRO, né, nota 10, assim, para toda a estrutura, a coordenação, né, eu acho que está muito de parabéns, e a própria secretaria, né, por promover promover de fato a formação, né? E esse é só o primeiro módulo, né? Tem mais aí 5 módulos pela frente. Eu, infelizmente, não estarei, né? Minha contribuição acaba aqui, mas eu quero deixar o meu grande abraço para todos os conselheiros e conselheiras tutelares e de direitos da Amazônia Legal, dizer que foi um grande prazer, né, vir de São Paulo para cá, e espero de fato, né, que vocês aproveitem essa formação continuada e possam melhorar cada vez mais a atuação de vocês, né, nos locais que vocês atuam. Acho que é por aí.